Vamos ouvir agora o expositor espírita Emerson Pedersoli, de Belo Horizonte, abordando o tema Educação Sexual, palestra proferida na sequência da Cometrim de Tuiutaba, dia 1º de novembro de 2015. Eu vou pedir que as pessoas que estão da metade para trás, que cheguem mais para frente. Me sugeriram até falar aqui embaixo mesmo, então eu vou pedir o pessoal para aproximar. Independente da gente estar com o som preparado para escutar lá no outro quarteirão. Aqui fica mais perto. Vai tirar foto, meu filho? Deixa eu me preparar aqui, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, viu? Aprendi isso com as mulheres. Não pode ver um espelho, não pode ver uma câmera. Olha só, o nosso tema é dentro da educação sexual. Algumas pessoas já me conhecem de outros encontros. O meu nome é Emerson Pedersoli. Eu sou de Belo Horizonte. A casa espírita que eu frequento chama-se Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá também é um abrigo com crianças especiais com paralisia cerebral. Quem tiver a chance de ir em BH, marca conosco o telefone. O Wellington me acha até no umbral, fica fácil me achar, tá certo? Aí vocês vão me localizar. Hein? Ele vai a trabalho. Então, olha só, dentro da questão da sexualidade, que é um tema que a gente desenvolveu ontem, nós vamos fazer um resumo do que fizemos e vamos trazer alguns adendos. E depois estaremos trabalhando esse tema com os jovens também. Alguns jovens me perguntaram num outro encontro, que tinha esse mesmo modelo, falar para os pais e para os jovens, me falaram assim: ô Emerson, esse assunto que você está levando, você vai levar desse jeito para os nossos pais? Vou. Mesma coisa, é o que está trazendo a doutrina. Aí eles falaram assim: ah, mas aí não devia não. A realidade é que eles não queriam que os pais soubessem de tudo que a gente estaria conversando. E vocês saberão. Tem uns que vão falar assim: nossa, mas meu filho vai saber disso. Tem outros que vão dizer assim: que pena que o meu filho também está sabendo disso. Então vai depender do assunto que a gente vai desenvolver. Estamos falando de educação. A palavra educação vem do grego educiere, depois no latim educare, que significa desenvolver um potencial. Desenvolver um potencial. Todo mundo tem algo para oferecer. Todas as pessoas têm algo para oferecer. Nós temos que dar conta de aproveitar o potencial do outro. Nós também temos um potencial para ser desenvolvido. Então, precisamos trabalhar esse potencial da forma mais profícua, da forma mais segura possível. Todos nós temos algo para oferecer. Mas Kardec, lá na resposta da pergunta 917 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer para nós um comentário sobre a educação. E ele vai falar a respeito de desenvolver hábitos saudáveis. Todos nós já temos padrões de comportamento. Já sabemos o que é certo e o que é errado. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 13, ele disse assim: nós vos escrevemos aquilo que vós já sabeis ou que de alguma forma reconheceis. Ou seja, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, isso nós já sabemos. A nossa dificuldade é de sairmos da teoria para a prática. É de sairmos da verbalização para a ação. Nós ainda fazemos aquele movimento de que a doutrina espírita, ela entra na nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar. Às vezes ela vai para os nossos corações, mudando a nossa forma de sentir, e raramente ela passa pelas nossas mãos, fazendo com que a gente venha a agir. Mas a função dela é essa. Entra para mudar a nossa maneira de pensar, vem para o coração mudando a nossa forma de sentir e precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho. Nós ainda estamos fazendo uma dicotomia, estamos partindo essa forma de agir. E dentro da questão da sexualidade é a nossa dificuldade.
No livro Desafios da Educação, que é um livro que eu vou estar falando dele aqui algumas vezes, são 85 perguntas e respostas que Raul Teixeira faz para o espírito de Camilo. Eu sugiro às famílias que adotem esse livro no culto no lar. Por quê? Porque tem questões básicas, vocês vão ver dentro que a gente vai discutir aqui. Por exemplo, como lidar com o álcool e com a droga no ambiente familiar? Outra pergunta, como lidar com a reencarnação prematura na nossa cabeça das nossas filhas adolescentes quando elas engravidam? Como lidar com a reencarnação? Quando falar de sexo com a criança? Que hora que nós vamos conversar sobre sexo? Devemos divulgar esses assuntos dentro do movimento espírita? E aí o Camilo coloca, os movimentos, eles tinham que aproveitar esses momentos e discutir mais sobre sexualidade. Discutir mais. Porque André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo Em torno do sexo, no capítulo Perante o sexo, ele coloca para nós assim, psicologicamente, cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente. Ou seja, todos nós temos problemas nessa área. Todos nós temos. Não existe entre nós encarnados pessoas que não tenham passado por dificuldades ou não estejam com dificuldades na área sexual. E André Luiz diz mais. Ele diz mais, fazendo referência a uma colocação de Jesus, ele coloca assim: aquele que não tem dificuldades na área sexual, no campo verbal, mental, afetivo ou espiritual, atire a primeira pedra. Ou seja, todos nós de alguma forma estamos carregando dificuldades nessa área. E a nossa dificuldade é tão grande que, fazendo um seminário para os pais, numa casa espírita, eu contei uma história como conversar com as crianças. E aí eu perguntei assim, alguma dúvida? Vamos, gente, participe. E eu perguntando, participa, porque daqui a pouco a gente vai falar dos jovens. Alguma dúvida? Ninguém falou nada. E aí um garoto que estava lá no meio, devia ter uns 9 anos, ele pegou e levantou o dedinho assim. Na hora que ele levantou o dedinho, a mãe dele falou... Eu falei, não, minha senhora, deixa o seu filho falar, já que os adultos não falam, deixa o seu filho falar. Aí ela falou assim, não, Emerson, ele vai falar bobagem. Eu falei, mas o nosso tema é bobagem. A gente está falando de sexo, deixa ele falar bobagem. Aí o menino chegou e falou assim, posso? Pode, meu filho, pode falar. Ele falou assim, o que é orgasmo? Aí na hora que eu coloquei a mão na testa, eu vi a satisfação dos pais. Toma, agora eu quero ver. Você não falou que podia falar? E aí, enquanto eu vi aquela alegria dos pais em me ver encostado na parede, eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, olha Deus, me ajuda agora, porque o filho é teu, eu vou ter que responder. Mas na hora veio a intuição. Eu cheguei para o menino e falei assim, meu filho, você sabe quando a pessoa está muito apertada para fazer xixi, mas está muito apertada e de repente vai lá e faz? Ele falou, sei. Eu falei, é muito melhor do que isso. Respondi. Veio a resposta. E aí, os pais riram. Eu perguntei para o menino assim, entendeu? O menino olhou para mim com o olho desse tamanho, entendi. Me dei por satisfeito. Porque como é que eu vou explicar que é o prazer? Pronto, é o prazer. Mas é um prazer que nasce a partir de uma estimulação sensorial ou uma estimulação psíquica que vai desencadear uma série de correntes energéticas vibratórias no seu organismo a partir do limite, do ápice do prazer. Eu vou ter que explicar isso para o menino. Aí, olha, é melhor sentir. E o menino se deu por satisfeito. É a nossa dificuldade, já é conversar com eles. Nós não conseguimos falar disso no nosso movimento. Muitos de nós não conseguimos falar isso com a nossa esposa e com o marido. Não conseguimos conversar sobre a questão sexual. Não conseguimos. Porque a dificuldade é nossa. Então, a gente precisa fomentar esse assunto sem as pornofonias, sem as pornografias mentais que muitas vezes a gente já cria, muitas vezes estimulado pelas imagens, pela mídia.
Ah, mas a culpa é da mídia. Não. Na época que nós éramos meninos, falavam muito contra a televisão. Hoje já falam contra a internet. E a culpa não é da mídia. A mídia está aí fazendo a função dela. Ela passa informações. São saudáveis ou não? Depende. Daquele que luta, daquele que pesquisa, daquele que vai atrás. Depende. Vou pegar uma informação. Na década de 90, no ano de 90, a revista Veja fez uma pesquisa aonde ela constatou em uma semana de televisão, julho de 90, uma semana de televisão, ela constatou 1.475 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. Década de 90, julho de 90, 25 anos atrás. Essas informações que foram passadas para nós há 25 anos atrás, muitos pais colocavam os filhos na frente da TV, e a TV ficava ali, naquele movimento de passar informações, enquanto os pais davam conta de outras atividades dentro de casa. Mas a mídia só apresentava isso? Não, também tinha um lado bom. Hoje a internet, ela tem feito inúmeros movimentos, aonde os jovens estão buscando aquilo que é do interesse deles. Então, se nós não os alimentarmos psiquicamente, dia a dia, com atividades, com bate-papos saudáveis, se nós não os alimentarmos, eles vão fazer também essas pesquisas. Como a nossa índole, ela não é saudável, a dos nossos filhos também não, a pesquisa já vai cair em cima de pontos, a busca deles vai cair em cima de pontos negativos. A cada 100 pessoas que começam a olha, isso é pesquisa, a cada 100 pessoas que começam relacionamento na internet, dois relacionamentos se transformam em relações estáveis. 2, para cada 100 pessoas. Em torno de 78% das pessoas que estão na internet, nas relações sociais, mentem. 78% daquilo que falam é mentira. Para cada 8 pessoas na relação social, na internet, 8, 7 são homens, 1 é mulher. Para cada 8 pessoas. Olha, isso é tão catastrófico quanto a informação que eu acabei de passar de 25 anos atrás. E aí a gente vê o filho o tempo todo na internet, e ele vai e pesquisa, só que a gente não sabe que quando você chega devagarinho, você vai devagarinho para ver o que ele está fazendo. E aí ele te vê chegando pela sombra. Na hora que ele vê que você está próximo, um toque na tela, um toque no teclado, e aí aparece a imagem de Santo Agostinho. E a gente fala, ele está rezando, que bom. Tá não, gente. A gente se ilude. Então, é importante a gente saber por onde eles estão transitando ali? Mais que isso, é importante nós fazermos esses movimentos, não só entre nós, mas fazer com que esse movimento, ele transponha os muros da casa espírita e saia para dentro das nossas casas. Que a gente consiga fazer esse diálogo com eles. E é necessário que a gente faça isso. A gente não movimenta o diálogo. Minha filha mais velha, eu tenho 3 filhas. Eu tenho uma de 22, uma de 20 e uma de 13. A minha filha de 22, quando ela estava lá por volta dos 19 anos, envolvida lá com o namorado dela, mais de 1 ano e meio naquele relacionamento, ora bem, ora brigando, fui sentar para conversar com ela sobre sexualidade. A gente já tinha tido outras conversas, palestras, isso aí ela já assistiu, mas agora era um papo à parte. Minha filha, estou querendo conversar com você sobre a sua vida sexual com seu namorado. Você e seu namorado já tiveram relações sexuais? Ô pai, olha, é o seguinte, eu vou conversar sobre isso com você, mas você tem que me prometer uma coisa. Eu falei, que coisa? Você não conta nada para a mamãe, não? Não, conto nada para sua mãe.
batemos papo, conversamos, e ela falou e tal, e foi se posicionando. Quando chegamos em casa, a minha esposa chegou e falou assim: ué, vocês demoraram. Eu saí do trabalho, a busquei na universidade, estava no meu trajeto ali, ela falou assim: vocês demoraram, foi o trânsito? Eu falei: não. A gente estava conversando e eu perguntei para ela sobre a vida sexual dela com o namorado, como que está. Ela falou assim: mas como é que você começou esse assunto? Eu comecei assim: você e seu namorado, vocês já estão tendo relação sexual? A minha esposa olhou para mim: mas você perguntou assim? Eu falei: foi, assim. Mas desse jeito? Desse jeito. Ah não, Emerson, então não me conta a resposta não. Então eu fiquei bem com as duas. A minha filha falou: não conta para minha mãe. A minha esposa falou: não converse comigo sobre isso. Então tá ótimo. 3 meses depois, a minha segunda filha me ligou, estava na escola, me ligou: pai, estou precisando de falar com você uma coisa. Eu falei: minha filha, o que você está chorando? O que aconteceu? Estou precisando de falar com você. Minha filha, aqui eu te deixei na escola e vim para o trabalho. Por que você não conversou comigo no caminho? Estávamos só os dois. Ah, eu achei que ia dar conta sozinho, mas eu estou precisando de falar com você. Você quer esperar quando a gente encontrar em casa? Não, eu quero falar agora. Tá bom, minha filha, pode falar. Mas você tem que me prometer uma coisa. Eu pensei: essa frase não me é estranha. Ela chegou e falou assim: você não conta nada para a mamãe, não? Não, não conto nada para sua mãe. E ela me contou e conversou e chorou e falou e tal. Conversamos. Quando cheguei em casa à noite, perguntei para ela assim: minha filha, você gostaria que a gente conversasse sobre aquele assunto? Não, pai, eu estava te passando um problema, e eu já te passei o problema. Eu falei: você não quer conversar? Não, pai, eu já te passei o problema agora é seu, não é meu. Então, que relação que nós estamos tendo com os nossos filhos? A gente precisa de abrir esse espaço. Quem me vê falando parece que minha esposa é um algoz, não é não, gente, ela é um anjo. E aí, graças a Deus, ela está lá para cuidar de nós 4. Tá certo? Então vocês imaginem, a dificuldade nossa é de estabelecer diálogo. E aí, olha a pergunta que o Camilo faz para o Raul Teixeira, sobre a questão sexual. E aí, principalmente, no que diz respeito à postura dos jovens, e aí nós vamos trazer também para nós enquanto adultos. É correto a frequência de casais nos motéis? Como que fica a frequência dos casais nos motéis? É a pergunta de número 38 deste livro, Desafios da Educação. Só que lá ele faz referência a casais casados. Raul Teixeira pergunta para o espírito de Camilo, que é o seu mentor espiritual. Então, como que fica a frequência de casais casados? E aí, a título de comemorações, se envolverem com os ambientes dos motéis. E aí ele responde, o Camilo responde, sobre os casais casados, e depois ele vai descrevendo o ambiente dos motéis. E aí ele fala que a título de comemorações, o casal precisa buscar algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais gratificante do que aquilo que o ambiente dos motéis estão oferecendo. Que principalmente se for casais dentro do movimento espírita, porque de uma forma ou de outra nós já sabemos do perfil do ambiente. E aí nessa resposta ele fala que ali dentro tem os vampiros, que vão sugando as energias do casal. E ele diz mais, ele diz que ali eles vão sugando de tal forma que o casal sai de dentro do motel, muitas vezes questionando se o outro se envolveu ou não de forma digna com o seu marido ou com a sua esposa. Por quê? Porque eles não conseguem perceber que as energias ali se esvaíram. Se esvaíram justamente porque eles... Aí olha a informação que ele passa. O casal estava fazendo sexo acompanhado com os vampiros. E enquanto eles faziam o sexo biológico, os vampiros sugaram as energias. E eles saem muitas vezes insatisfeitos com o movimento que tiveram. Ou seja, existe uma satisfação biológica, o orgasmo biológico. Mas muitas vezes não tem satisfação emocional, espiritual, afetiva naquele casal que compartilhou. Então ele coloca o ambiente do motel não é um ambiente preparado para tal.
Não é esse ambiente. E aí a gente fica pensando nos filhos. Então, qual a outra solução que a gente pensa para os nossos filhos não irem para motel? Ter envolvimento aonde? Em casa. Em casa. Mas, Raul Teixeira faz essa pergunta então para o espírito de Camilo. É a pergunta de número 55. Será correto o procedimento de pais liberais que abrem as portas da sua casa para os seus filhos se envolverem sexualmente, para dormirem, e ele coloca essa palavra entre aspas, com namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Será correto os pais abrirem as suas casas para tal? E aí a espiritualidade, o Camilo, dá a seguinte resposta: a partir do momento que aqueles filhos já vivem como casados e não têm como erguer o seu próprio recanto, não tem como erguer, não há obstáculo em abrir a casa deste ou da outra, do homem ou da mulher, para ter a sua intimidade, já que vivem como casados. É o que popularmente a gente chama aí de namorido, aqueles que vivem na figura de namoro, mas já estão como maridos, ou maridos e esposas. Nada obsta. Primeira resposta. A segunda ele coloca de outra forma: entretanto, abrir a sua casa para encontro sexual dos filhos, é abrir portas para profunda promiscuidade dos filhos, que vai abrir fossos ele usa esses termos, fossos de enfermidades graves no coração de cada um deles. Ou seja, nós já temos problemas nessa área milenar. Estimular os filhos à indisciplina é agravar o problema, gente. Nós não vamos estimular. Aí vocês estão pensando, que é o que os jovens vão me perguntar: ô Emerson, se no motel está contaminado, na casa dos pais você acabou de falar para eles lá que não pode, como é que a gente faz? E aí eu estava num encontro de jovens, um jovem chegou para mim e falou assim: ô Emerson, mas imagina, por exemplo, eu sou espírita, minha namorada é espírita, a gente reza, a gente está trabalhando, a gente está envolvido com o cristianismo, se a gente vai para o motel, não é feita uma proteção lá não? Eu falei, não, o motel é o habitat natural dos desencarnados que habitam ali, viciados em sexo, ali é o habitat natural deles. Aí esse rapaz chegou e falou assim: ô Emerson, mas e se a gente for para o motel, já que a gente é espírita, e fizer um culto no lar no motel? Eu falei, ó, pode fazer o culto, reza, abre evangelho, Emmanuel. Na hora que terminar o culto no lar, pega para capar. Enquanto isso, eles vão esperar. E aí um outro jovem chegou e falou assim: Emerson, você que viaja muito aí e tal, você não conhece, nunca passou assim, motel espírita kardecista, não? Também não conheço. Então, aí entra a nossa postura no papel de pais. A escolha é deles. Nós vamos fazer a nossa função, educá-los. Mas eles vão ter que fazer o papel deles, disciplinar-se. Nós não vamos disciplinar filho, porque eu não estou falando de disciplina física, eu estou falando de disciplina moral. Disciplina física é ser disciplina, é hora de almoçar, hora de banho, hora de estudar, hora de ir para a aula, hora, essa é a disciplina física. A disciplina moral, ela é muito mais complexa. Muito mais complexa. Voltando para o relacionamento, como que eles começam? Na nossa época, nós começávamos assim, começava com um flerte, esse flerte virava não, namoro não, paquera, e depois da paquera, namoro. Na nossa época era assim. Hoje, como é que os jovens começam? Ficando? Não, primeiro pegando.
O pessoal do triângulo ainda não está sabendo, não? Primeiro os jovens pegam. O que é pegar? Pegar, eles vão para uma festa. Chega lá na festa, beija 1, 2, 3, 5, 8. Isso se chama pegação. Abraça, amassa, passa a mão e depois larga para lá. Isso é pegar. Eles estão no movimento de pegação. Se na semana seguinte eles pegaram, por exemplo, foram numa festa e pegaram uma pessoa lá. Na semana seguinte se encontraram de novo com essa pessoa, pegou de novo. Na terceira semana, pegou de novo. Na quarta semana, você pergunta assim, vocês estão namorando? Eles respondem, não, nós estamos ficando. Aí na quinta semana continuam ficando, na sexta semana estão ficando, você pergunta, não, mas agora vocês estão namorando. Primeiro pegar, depois o ficar, depois vem o quê? Rolo. Não é namoro. Então, pega, fica, depois é rolo. Tanto que você pergunta, vocês estão namorando? Não, a gente está no rolo. E aí eles vão naquele movimento de rolo e inventaram que para consolidar o namoro, aí eles colocaram que existe aliança de compromisso. Para depois virar namoro. Tem uns que primeiro namoram, colocam aliança de compromisso. Então, olha como que funciona a cabeça deles. É ou não é confusa? Eles não se entendem. E aí uma garota conversando comigo falou assim para mim, Emerson, fui no show do Axé lá no Mineirão. E aí minha filha, como é que foi lá, você gostou e tal? Emerson, sabe quantas bocas eu beijei? Eu falei, não minha filha, quantas? Ela falou, 33. Minha filha, 33? Ela falou, 33, Emerson. Eu falei, minha filha, mas você chegou lá por volta de 6:30 da tarde. Você saiu 11:30 da noite. Você ficou lá 5 horas e beijou 33 bocas? Emerson, eu falei, deu tempo de você conhecer alguém? Emerson, a gente não precisa de conhecer as pessoas para beijar. Eu falei, minha filha, mas você entrou lá sim. Porque não dá tempo. 5 horas é uma média de 6 a 7 pessoas por hora. E aí, no encontro de jovens, eu falei com eles, que eles não são seletivos, eles não conhecem, simplesmente beijam. Aí eu falei assim, gente, perguntando para os jovens, se uma pessoa sorri para você, e na hora que ela sorri, você olha para ela com aquele sorriso largo, e ela só tem os 2 dentes caninos superiores na boca, não tem mais nada. Vocês se aproximam e beijam essa pessoa? Emerson, é claro que não, Tá certo. Mas nesse movimento de pegação, não dá tempo de ver, porque a pessoa vira e eles já beijam. Não dá tempo nem da pessoa sorrir. Aí um jovem chegou para mim e falou assim, Emerson, mas nós temos a técnica. Meu filho, qual é a técnica? Eu falei, como que vocês vão descobrir? Ele me respondeu, quando a nossa língua cair no vazio. Entenderam a técnica? É ou não é delicada a escolha? É delicado. Quando a língua cai no vazio. E aí eu trabalho com os jovens o seguinte, 4 pontos antes do envolvimento sexual. Primeiro ponto, trabalho. Eles precisam se envolver com o trabalho. Que trabalho? Trabalho que dê algum retorno financeiro. Salário mínimo, salário e meio. Para quê? Por causa do segundo ponto. Primeiro ponto, trabalho material. Primeiro trabalho. Segundo, responsabilidade. Então o trabalho, para poder assumir responsabilidade. Vai comprar preservativo? Paga. Vai usar anticoncepcional? Paga. Não são os pais que têm que fazerem esse movimento, não. Não são os pais. Os filhos querem ter esse envolvimento, assumam o custo desse envolvimento. Então, trabalha,
Para quê? Para poder assumir, segundo aspecto, responsabilidade. Ah, adoeceu, tem que pagar médico, tem consulta, tem que comprar medicamento? Paga, está trabalhando para isso. Primeiro, trabalho. Segundo, responsabilidade. Terceiro, sentimento. Terceiro, sentimento. Porque se esperar a hora deles fazerem, eles vão querer fazer. Ah, não, a gente já está com vontade. Eles já se envolvem. E a questão não é essa. Nós não fazemos tudo que a gente tem vontade, nem tudo que a gente gosta. Inúmeras coisas a gente faz sem gostar, mas a gente precisa fazer. Por quê? Porque é o nosso processo auto-reeducativo. Então a gente precisa fazer. Ninguém faz tudo que gosta. Eles também precisam de se reeducar. E em quarto, o local, aonde que vão fazer. Aí a gente discute, motel, casa dos pais. Bom, mas vamos pegar uma informação que o André Luiz traz para nós, sobre essa questão da proteção dos casais. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, no momento que o capítulo se chama Reencarnação, no momento que os pais do Segismundo, o futuro reencarnante, vão se envolver sexualmente, Alexandre chama por André Luiz e fala com ele. Os dois estavam naquele lar. Chama por André Luiz e fala com ele: nós iremos nos afastar, porque o casal está inspirado afetivamente, emocionalmente, hoje eles terão um encontro sexual. No momento que eles se afastam, chegam algumas entidades, enquanto isso, o André Luiz e o Alexandre começam a conversar. Fala assim: a gente não precisa ficar aqui para poder fazer a ligação do espírito no óvulo fecundado? E aí ele chega, o Alexandre fala assim: não, meu filho, você foi médico na Terra e sabe que o espermatozoide demora horas para alcançar o óvulo. Nós iremos nos afastar e deixaremos a intimidade do casal, porque esse momento ele é do casal. Nós não participaremos. Nesse momento chegam alguns espíritos e faz um cerco em torno do ambiente onde o casal está envolvido. Quando faz o cerco em torno do ambiente, o André pergunta assim: mas o que é isso? O Alexandre responde: nós já temos uma certa condição de entendimento, não precisamos de participar deste envolvimento do casal. O cerco é feito para outras entidades que querem perturbar esse ambiente. Então, essas entidades ficam impedidas, graças a este cerco, que os orientadores da família fazem para protegê-los. E aí o André Luiz pergunta assim: o que acontece em relação a um homem quando ele sai de casa e tem aventuras sexuais fora do lar? Quando ele vem dessas aventuras, ele não traz das suas aventuras outras entidades que ele entra em sintonia? E trazendo essas aventuras, ele não perturba o ambiente conjugal? E aí o Alexandre coloca assim: tanto para o homem quanto para a mulher, quando sai do envolvimento do núcleo familiar e começam a se envolver do lado de fora, ao retornar, traz essas companhias. Entretanto, se a mulher está em casa e é uma pessoa digna, merecedora dos créditos da espiritualidade, o cerco é feito em torno do casal, aquele homem se beneficia daquele cerco e aquelas entidades ficam fora do ambiente familiar. No dia seguinte, quando o homem ganha a via pública, os espíritos que ficaram do lado de fora dão o braço para ele e ele começa a pensar em novas aventuras sexuais. Porque a invigilância é dele. Mas a mulher, ela não pode ser reprimida ou agredida sem que a espiritualidade vá protegê-la. A não ser que ela também esteja no movimento de sintonia no campo inferior. Aí a casa está aberta. Quem vai descrever isso para nós de forma bem detalhada é
Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão. Uma amiga, a título de comemoração do casamento, o marido dela chamou para eles fazerem um encontro sexual deles, comemorando o aniversário de casamento no motel. Ele, trabalhador da Igreja Católica, ela, trabalhadora do movimento espírita, frequentadora da reunião mediúnica, uma mediunidade afloradíssima, e ela falou com ele que ela não iria, que ela conhece o ambiente lá de dentro. Os dois casados há mais de 25 anos, um respeita o outro no seu posicionamento religioso, não entram em contenda. Mas ela falou, não posso ir, porque conheço o ambiente dali de dentro. E ele falou, não, mas você vem com essas bobagens, para com isso, nós vamos. Ele insistiu 1, 2, 3, ela cedeu e foram para o motel. Quando chegaram no motel, na hora que ele foi estacionar, ela começou a tirar a roupa. Quando ela entrou no quarto, ela começou a ver as entidades que estavam dentro do quarto. E as entidades começaram a se aproximar dela, e ela vê as entidades, como nós estamos aqui nos vendo. Ela viu as entidades deformadas se aproximarem dela. Ela tinha acabado de desabotoar a blusa. E ela viu entidades deformadas, com verminoses nas genitálias e na face, na oralidade. E ela foi vendo e ela começou a se afastar dos espíritos, ela começou a se afastar. Na hora que ela chegou até a porta, o marido dela estava entrando, ela pegou o marido dela pelo colarinho, empurrou o marido, saiu correndo do quarto do motel. O marido enlouquecido saiu correndo atrás dela no pátio do motel, e ela falando que ela não entra para aquele quarto, que ela não entra. O marido, anda mulher, vem cá. Essa foi a noite de comemoração do aniversário no motel. As luzes se acenderam. Um escândalo. E aí ela falou, Emerson, meu marido não vê, não sente e não percebe. Mas eu não dei conta. E nós dormimos aquela noite emburrado, fomos embora para casa e ficamos mais de uma semana sem conversar. Ou seja, se nós não respeitarmos, entendendo o que a gente entende, se nós não respeitarmos o conhecimento que a gente está divulgando dentro da doutrina, lendo dentro da doutrina, o custo é alto. E aí no livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda vai falar da cidade perversa e por que o número de envolvimentos sexuais promíscuos, de lesões nessa área, está aumentando assustadoramente. A cidade perversa, que ele vai descrever com detalhes, quando essa amiga descreveu para mim o que aconteceu com ela, e ela colocou mais detalhes nesse quarto, não tinha saído ainda a publicação desse livro Sexo e Obsessão de Divaldo Franco. Não tinha saído. Depois eu fui entender, quando eu li o livro, eu fui entender o que ela estava tentando me explicar. Então, nós estamos com um manancial grande de conhecimento. E o nosso prejuízo é grande, se nós não colocarmos esse conhecimento em prática. E aí vem a outra orientação, que é aquela que o André Luiz faz referência no livro Sinal Verde, que é a colocação de Jesus. No capítulo 8 de João, no versículo 7, ele diz para nós, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Todos nós temos dificuldades nessa área. Todos nós temos dificuldades. E o assunto que hoje mais está em voga é o homossexualismo. E muitos de nós, internamente, não assumimos posicionamentos homofóbicos, mas no fundo manifestamos as nossas posições contra as posturas dos homossexuais. Não é o nosso papel julgar este ou aquele que faz a sua escolha. Não é o nosso papel. E a pergunta de número 27 deste livro que eu acabei de citar, Desafios da Educação, o espírito de Camilo respondendo a Raul Teixeira, ele coloca para nós, são as nossas escolhas, e para o sentimento de amor, existe uma amplitude que nós desconhecemos. Mas
as pessoas entendendo as colocações ao pé da letra, a homofobia não é uma coisa que nasceu há 5 anos atrás, 8, 15, com os movimentos gays, não é isso não. Essa colocação, ela vem da má interpretação do Velho Testamento. Em Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, Moisés coloca para nós: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Isso está colocado em Moisés, entre 1500 a 2000 anos antes de Jesus. De Jesus para cá, mais 2000 anos. Nós temos de 3500 a 4000 anos essa informação. Mas a má interpretação, trazendo ao pé da letra, daqueles que são doentes no radicalismo, na rigidez, não conseguem flexibilizar as suas posturas íntimas, mentais, espirituais, eles começam a agredir aqueles que estão com posicionamentos envolvidos com o homossexualismo. E aí um grupo me perguntou assim: mas e agora essa posição de homossexual adotar uma criança? Como é que fica a educação desse menino? Como é que fica a educação dele? A minha preocupação, aí me perguntaram se eu era contra ou a favor. A minha preocupação não é estar contra ou a favor a adoção de homossexuais para esta ou aquela criança, não. A preocupação são os héteros, que adotam e não conseguem ser exemplos saudáveis para os adotados. Essa é a preocupação. Porque nós temos uma imagem de que ser hétero é que é ser bom. Nós temos que tirar isso da cabeça. Um jovem chegou para o Chico Xavier e colocou para ele que ele não conseguia se dedicar o sentimento dele para uma mulher. Ele gostava de homem. E aí o Chico fez a primeira proposta para ele: se dedique às atividades. Você está dentro do movimento espírita, quer aprofundar nos estudos acadêmicos, se dedique para canalizar as suas energias. E aí ele fala: mas eu já estou fazendo tudo isso. Aí o Chico deu a segunda recomendação: então, se você quiser escolher alguém, faça a sua escolha por uma pessoa, mas não entre no caminho da promiscuidade. Esse jovem desencarnado, conversando com Inácio Ferreira no plano espiritual, o Inácio perguntou para ele assim: e você deu conta de atender o pedido do Chico? Ele respondeu: não consegui. Canalizei as minhas energias, mas eu tive vários parceiros no envolvimento sexual. Inclusive, o parceiro definitivo que mais me acendeu, que me alimentou afetivamente, foi fulano de tal. Aí o Inácio Ferreira falou: mas ele era enfermeiro do hospital como você. Do hospital que eu dirigia? Exatamente. Nós dois éramos enfermeiros, nós dois éramos homossexuais, nós dois éramos parceiros. Mas eu só consegui me aquietar quando eu o encontrei. Mas eu já tinha passado por diversas aventuras no campo da sexualidade, no campo da homossexualidade. E ele, que era o meu parceiro, também tinha passado por várias aventuras e várias dificuldades. Nós nos aquietamos, mas 2 espíritos que mais nos influenciou para as perversidades no campo da promiscuidade, estão desencarnados também. E aí o Inácio fala com ele: eu estou sentindo que o seu traçado perispiritual está se modificando. E ele fala: é verdade, eu estou me preparando para reencarnar, mas no corpo feminino. Aquele que foi o meu parceiro homossexual, com posturas mais firmes, reencarnará também no corpo masculino. Nos conheceremos dentro do movimento da juventude espírita, com uma bagagem de conhecimento que já tínhamos, inclusive, da encarnação anterior. Nos apaixonaremos, nos casaremos, e os 2 espíritos que mais nos agrediram retornarão como nossos filhos. E nós 4 reconstruiremos, corrigindo os nossos enganos. Então, imaginem vocês que para as leis divinas está muito além daquilo que a gente consegue perceber. Muito além. Se eles têm dificuldades, dentro daquilo que o André Luiz colocou, que eu trouxe no início, psicologicamente,
cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente? Se eles têm, nós também temos. Ah, mas como é que fica a adoção, então, da criança por um casal de homossexuais? Porque tem que ter modelo masculino, modelo feminino. Mas esse perfil de modelo masculino, modelo feminino, que já foi falado para nós, desde Pestalozzi, de Piaget, de Maria Montessori, esses modelos, eles estão sendo reconstruídos. As mães estão educando inúmeras vezes sem a presença do pai, embora biologicamente ele esteja presente. Emocionalmente ele é ausente, afetivamente ele é ausente, profissionalmente ele é ausente. E as mães estão lá, fazendo uma nova reconstrução de modelo de educação. Quantas garotas estão engravidando e os homens não assumem a responsabilidade? Está ali um novo modelo de educação. E dali vai sair um marginal? Filhos de homossexuais serão marginais? Então, como é que ficam os filhos dos héteros que estão se marginalizando? Então nós temos que parar de ficar com essas construções rígidas, atendendo observações íntimas, conforme coloca para nós Hamed, no livro As Dores da Alma, 2 capítulos intitulado Rigidez. Que nós temos que trabalhar, a gente tem que vencer essas dificuldades que estão assolando o nosso estado íntimo. Só que Divaldo Franco coloca para nós, o número de homossexuais tende a aumentar assustadoramente. Ele colocou isso na virada do século XX para o século XXI. Tende a aumentar assustadoramente. E aí perguntaram para ele por quê. Ele coloca das dificuldades. Muitos já estão reencarnados, têm posturas íntimas homossexuais, mas estão escondidos no armário, aguardando a solidificação dos movimentos gays. E esses movimentos, eles vão encorajar aqueles que já carregam essas posturas interiores, porém adormecidas. Então, e olha que ele falou do século XX para o século XXI. 15 anos depois da fala dele, nós estamos vendo o contexto. Hoje a gente convive e eles estão na nossa casa, na nossa família. Se não é no nosso núcleo familiar, está na família extensa. Se não está na família extensa consanguínea, está na nossa família fraternal. É dentro do movimento espírita, católico, protestante, do ateu, dentro da escola, da academia, das universidades, estão em todos os lugares. Isso não é uma infestação, isso é uma manifestação de situações íntimas que estão adormecidas, que precisam ser trabalhadas, como nós precisamos trabalhar a nossa. Ah, mas isso é algum desvio de conduta? É claro que não. O desvio é a gente assumir posições como héteros, e nós termos vários companheiros fora da nossa conduta conjugal. Isso é desvio. Desvio de conduta, desvio de caráter, isso é desvio. E nós acharmos que são as posições heteros, que são saudáveis, estamos enganados em tudo que a gente está estudando. Em tudo que a gente está estudando. A gente precisa abraçar posicionamentos saudáveis e não a gente diagnosticar e estigmatizar aqueles que abraçam posições que a sociedade questiona. Mas quando a doutrina espírita que nós temos, não nos cabe questionamento. Não nos cabe. Cabe a gente trabalhar com eles, aparelhá-los espiritualmente, moralmente, para eles se instrumentalizarem, para dar conta das dificuldades que vão abraçar. E é só isso. Nós também temos as nossas, e as nossas estão tampadas na posição masculina ou feminina. E aí eu estava numa casa espírita, e uma pessoa me perguntou, Emerson, mas como é que fica esse posicionamento? Porque os espíritos não têm sexo. Como é que fica? Só de nascer no corpo já assume essa posição? Eu peguei e coloquei para ela assim, aonde você leu que os espíritos não têm sexo? Aí ela falou, no livro dos Espíritos. Eu falei, aonde está escrito isso no livro dos Espíritos? Eles não responderam.
Não existe essa colocação no Livro dos Espíritos. Não existe. Emerson, mas a pergunta de número 200 é: tem sexo os espíritos? Essa é a pergunta de número 200. Aí, enquanto eu estava discutindo, na pergunta, um senhor chegou e falou assim: mas na nossa reunião mediúnica, o coordenador da reunião mediúnica falou que os espíritos não têm sexo. Aí eu perguntei para ele: por que você não questionou o coordenador? Emerson, mas ele é o mentor. Eu falei: e daí? Se eu não posso conversar com o mentor, eu não preciso conversar com mais ninguém. O mentor é o primeiro que a gente estabelece diálogo todos os dias, o tempo todo. É o mentor. Eu posso até não escutá-lo, mas que eu falo na cabeça dele, eu falo. Eu falo. Emerson, mas o mentor falou que os espíritos não têm sexo. Eu falei assim: perguntasse você, o mentor da reunião, aonde que o mentor leu isso? No Livro dos Espíritos, a pergunta de número 200 está escrito lá. Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem: não, como o entendeis. Não fala que não tem. Não como entendeis, porque nós entendemos o sexo biológico, genital, penetração, pênis, vagina, nós entendemos o sexo assim. Nós quem fazemos o sexo assim. Porque esse é o sexo que está na nossa cabeça. Eles têm uma outra manifestação sexual que nós desconhecemos. Aí umas pessoas falam: deve ser o amor. Eu não sei, eu não estou aqui para articular o que faz os espíritos superiores. Se eles transam ou se não transam, eu não estou aqui para discutir isso não. Existe, pela resposta, existe uma outra manifestação. Mas como nós entendemos o sexo com dificuldades, um pai, aliás, um garoto chegou para mim e falou assim: Emerson, olha o que eu ganhei no meu aniversário. Ele abriu a carteira dele e ganhou um pacotinho de preservativos. Tinha 3 preservativos. Quem te deu, meu filho? Meu pai. Meu filho, alguma coisa a mais. Do outro lado da carteira, outro pacotinho com mais 3 preservativos. Quem te deu, meu filho? Minha mãe. Do lado onde guarda as notas, outro pacotinho com mais 3 preservativos. Quem te deu, meu filho? Minha madrinha. Meu filho, você ganhou 9 preservativos. O Emerson, ele estava fazendo 12 anos na época. O Emerson, eu não sei, porque assim, eu não consegui conversar com eles, mas como é que a gente faz assim? Como é que eles sabem o tamanho do seu pênis, né, meu filho? Como é que eles sabem? Porque deram o preservativo, não te perguntaram o número? Pois é, Emerson, como é que eles sabem? Meu filho, o preservativo é um material elástico, ele vai se adaptar ao tamanho do pênis. O Emerson, mas como é que usa? E eu fui explicando para ele sobre o preservativo. Eu fui conversando com ele a respeito, é a colocação que o Raul Teixeira pergunta para o espírito de Camilo, na pergunta de número 13 deste livro, Desafios da Educação: que hora que nós devemos conversar com os nossos filhos sobre sexo? E aí ele fala: essa é a função dos pais e dos educadores. Chamei os pais para conversar. O pai, uma massa de um homem, ele entrou para conversar comigo, ele e a esposa. Viu o presente que eu dei para meu filho? Tá virando homem. Isto. Eu falei: senta aí, meu filho, senta aí. Deixa eu conversar com o senhor. Vocês deram preservativo de presente para o garoto. Não conversaram com ele sobre sexo. Não, Emerson, mas ele vai para as festas. Eu vejo que ele está naqueles namoricos lá com a vizinha. Daí a pouco, eu não quero ser avô, não. Meu filho está com 12 anos, eu não quero ser avô, não. Eu falei assim: meu filho, vocês não conversaram. Simplesmente colocar preservativo no bolso e sair usando com esta ou aquela garota? Não, mas homem é isso mesmo. Homem é assim, a gente tem que se preservar. E eu não estou para ser avô, minha esposa não está para ser avó. Agora não é o momento. Quer dizer que é só colocar... Não, ele tem que aprender. Ele vai se virar, mas ele vai aprender. Eu falei: então, pelo que eu estou entendendo, com a vizinha, ele pode usar o preservativo. Não, ela é uma garota que está com 10, 11 anos, daqui a pouco, sabe como é que é, né? Você sabe como é que é? Não, não sei não. O que eu sei é que se o senhor educa o seu filho desse jeito, o senhor vai fazer a mesma coisa com a sua filha, que hoje está com 8 anos. Quando ela estiver com 12, o senhor vai ensinar para ela colocando um pacotinho de preservativo na mão dela. Masculino ou feminino. Porque ela então vai ter que aprender. Não, minha filha não, claro que não. Eu falei: então, se o senhor não ensinar para ela desta forma,
o seu vizinho, pai do rapazinho, vai ensinar para o filho dele para usar o preservativo quando tiver com a sua filha. Porque nós ainda temos concepções machistas. Os homens podem, os homens fazem, os homens vão. Nós temos que parar com isso. O espírito não tem sexo conforme nós entendemos, mas existe uma individualidade. E nós temos que aprender a respeitar a figura do outro, independente dela estar no corpo masculino ou feminino. Mas os homens a gente libera, as mulheres seguram. E ainda tem aquele ditado, porco, segurem as suas cabras que os meus bodes estão soltos. Isso aí é um resultado da perfídia, da perversidade de determinados casais que estão educando os filhos para o machismo. Então, nós estamos aprendendo inúmeros valores extremamente corretos. Nós vamos dar luz a esses valores. Nós vamos dar luz a esses valores. Eu fui citando referências, depois vocês pegam essas referências e a gente vai ler e a gente vai se instrumentalizar para ajudar os nossos filhos. Quando nós tivermos dificuldades, nós vamos procurar em obras o coordenador da livraria, da casa espírita, e vamos trocar ideias, montar seminário, montar estudo, de onde a gente veio. Ah, eu sou do interior, eu sou da capital, eu sou de São Paulo, não importa. Monta, fala. E o Camilo coloca isso, a gente precisa de falar desse assunto mais abertamente. Mas acima de tudo, nós vamos contar com a participação de Deus no nosso dia a dia. André Luiz coloca assim, no capítulo 1 do livro Sinal Verde, ao levantar-se. Se você não tiver o hábito de orar, profira pensamentos positivos em torno do seu dia, das suas atividades, das pessoas que estão em torno. Se você não tiver o hábito de orar. Mas Rabindranath Tagore, contemporâneo de Gandhi, ele deu a Gandhi o título de Mahatma. Ele era poeta, escritor, musicista, ele fala de Deus para nós. Se nós não tivermos o hábito de orar, vamos entender a profundidade que Rabindranath Tagore coloca para nós sobre Deus. E ele diz assim, quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam dos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento, aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? E a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação, quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever?
e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes. Quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Acabamos de ouvir Emerson Pedersoli, abordando o tema Educação Sexual, palestra proferida na Cometrim de Tuiutaba, dia 1º de novembro de 2015.